Muito boa tarde. Hoje vamos fazer mais um hangout sobre abdominoplastia. Será o último desta série sobre este tema. O meu nome é Miguel Andrade, eu sou cirurgião plástico e estético, pertenço à Ordem dos Médicos, pertenço à Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética, onde, aliás, sou vogal de estética dessa mesma especialidade. Faço também parte de algumas entidades internacionais, nomeadamente a nível europeu, pertenço ao European Board of Plastic Surgery, que será uma entidade europeia que regula, ou que tem o objetivo de regular a atividade da cirurgia plástica na Europa. Sobre a abdominoplastia e, em particular, hoje tínhamos pensado falar um pouco das diferenças existentes entre este tipo de técnica cirúrgica nos homens e nas mulheres, portanto, a nível de diferenças entre os sexos. A abdominoplastia, como todos sabem, é uma intervenção cirúrgica que é realizada para o tratamento do excesso cutâneo e de tecido adiposo localizado a nível abdominal, e em que, na maior parte dos casos, ou na maior parte das técnicas cirúrgicas, se tem a possibilidade e se associa a um reforço, a uma aplicatura dos músculos da parede abdominal, com ou não transposição da localização do umbigo. Portanto, há técnicas mais extensas em que são as abdominoplastias com aplicatura dos retos e transposição umbilical, ou apenas técnicas mais simples, que são as mini-abdominoplastias, que têm apenas indicação para o tratamento das deformidades que eu comecei por falar, localizadas unicamente abaixo do umbigo, portanto, com uma indicação mais restrita. Em relação a estas técnicas, no fundo, que são utilizadas nas pessoas que tiveram uma grande redução a nível ponderal, portanto, tiveram, aliás, um aumento e depois uma redução, pessoas após a gravidez e após os vários partos, nas senhoras que ficaram com excesso de volume de pele, muitas vezes associada à essência de estrias, que com esta técnica, se forem localizadas a nível umbilical, conseguem fazer o seu tratamento, rexiza-se toda essa pele, e ainda para reforçar a parede abdominal também nestes casos pós-gravídicos que muitas vezes ocorre. Há outros casos mais ligeiros, em que pequenas alterações ponderais fica-se a nível estético com uma alteração do contorno a nível abdominal que pode ser melhorado com este tipo de abordagem. Claro que estas situações tanto podem ocorrer nos homens como nas mulheres. Há algumas particularidades de ambos os sexos que têm a ver com a parte da anatomia própria de cada um deles. É claro que a localização desta cicatriz, quer no homem, quer na mulher, não é discipliente, uma vez que os homens são um pouco mais melindrados com a existência de cicatrizes. A sua localização tende a ficar sempre numa zona onde não seja visível, ou pelo menos seja coberta pelos fatos de banho, pela roupa interior, ou pelos calções de banho, no caso dos homens, de forma que não seja visível. Muitas vezes é necessário ter algum cuidado na realização desta técnica, o tratamento ou não da região púbica, uma vez que depois as pessoas ficam com uma parede relativamente lisa, a direito, sem algum abaulamento, e ficam com a região pública aumentada de volume. Essa zona, em geral, deve ser associada e complementarmente à abdominoplastia, fazer-se um tratamento de uma lipomodulação, uma lipoaspiração dessa região, de forma que, e por exemplo, se for nas senhoras isso ainda é mais evidente, que depois, em facto, banho ou em biquíni não fica com um aumento de volume a nível da região pública que esteticamente é desagradável. E o mesmo se passa com os homens, não é? Porque no fundo ficam com um aumento de volume ali na região pública que não corresponde ao volume a nível abdominal, muitas vezes das quais anteriormente a pessoa nem sequer reparou, porque como tinha a barriga tão grande, tão volumosa, tão abalada, não dava para ver, nem dava para salientar o aumento de volume da região pública. Nos homens isto tem uma vantagem complementar, porque ao mutilar, ao lipoaspirar a gordura em excesso da região pública, faz com que, teoricamente,
a dimensão relativa do pênis, nomeadamente a ereção e em repouso, altera, uma vez que parte do pênis que está dentro dessa gordura, ao desaparecer essa gordura, torna-se mais evidente e, portanto, dá a sensação relativa que é um aumento do comprimento deste órgão, o que pode ser algo adicional e compensador do resultado final. Muitas vezes também, ainda na realização deste tipo de técnica, temos que ter em atenção a lipoaspiração complementar de outras zonas, nomeadamente a nível abdominal ou da parede lateral do abdômen, como sejam os flancos, os famosos airbags laterais, ou das chamadas handlovers, que é muito frequente nos homens e também esteticamente nas senhoras, uma vez que pode ser tratada a parede abdominal, mas se essa zona não for tratada, fica-se com uma alteração do contorno lateral, também esteticamente não agradável. Nas senhoras, este tratamento tem que ser mais interventivo, mais exigente, para que seja saliente, para que seja realçado a cintura e não fique reta e fique com um contorno a nível da cintura mais atraente. É claro que temos que ponderar a realização destes tratamentos simultaneamente ou em diferido, atendendo às condições anatómicas de cada caso. Isto porquê? Porque também não podemos exagerar, não podemos abusar da lipoaspiração destas regiões laterais do abdômen, para não comprometer a viabilidade do retalho abdominal que é realizado na abdominoplastia. Isto significa o quê? A pele, o que reveste o contorno abdominal depois do tratamento dos músculos na parte profunda, tem a sua vascularização efetuada à custa da parte superior, dos vasos que vêm da parte superior, da parte torácica, mas também da parte lateral. Se houver um descolamento muito grande deste retalho, se as pessoas ainda adicionalmente tiverem hábitos tabágicos, temos de ter algum cuidado na lipoaspiração lateral, porque com isso podemos comprometer a vascularização e, portanto, a irrigação do retalho com um compromisso da sua vascularização e sequela posterior. Queria chamar-vos a atenção que durante toda esta emissão podem enviar as vossas questões, quer através dos nossos mails, facia@facia.pt ou geral@facia.pt, ou através das nossas redes sociais, do Facebook, do LinkedIn e ainda do Google+, que são as mais frequentes, ou do Twitter, se também a quiserem, para tentarmos responder às mesmas durante esta emissão. Caso não seja possível a resposta das vossas questões durante a emissão, receberão posteriormente, pela mesma via, uma resposta às dúvidas colocadas. Estes são, no fundo, isto que eu falei inicialmente, são algumas questões relacionadas com a abdominoplastia a nível do homem e da mulher. É claro que na mulher temos de ter algum cuidado no posicionamento da cicatriz, nomeadamente também da cicatriz umbilical. Não só a cicatriz inferior, suprapúbica, que deve respeitar, no fundo, o desenho e a forma do biquíni que normalmente é usado. É claro que vão dizer, de ano para ano, vão poder alterar o biquíni, é claro, mas em geral existe sempre um padrão de biquíni que as senhoras mais gostam e, portanto, é o que é o mais usual. E, dentro do possível, nós devemos tentar respeitar que a localização da cicatriz fique tapada pelo biquíni que normalmente utilizam. Algumas das vezes até solicito às pacientes que levem os biquínis que normalmente usam no dia da intervenção, para nós podermos fazer a marcação antes da intervenção e a marcação em pé também com a pessoa com o biquíni vestido, e onde marcamos no fundo o desenho desse mesmo biquíni, para termos a certeza que durante a cirurgia não saímos fora desse limite, para que posteriormente o resultado seja esteticamente mais agradável. A nível periumbilical, e nos casos das abdominoplastias em que é feito a cicatriz periumbilical, pode-se criar uma cicatriz que de alguma forma pode ficar visível, e temos de ter o cuidado de que essa cicatriz fique o mais profundamente colocada, de forma a não ser
visível exteriormente e não dar o aspecto de um abdômen operado, de uma cicatriz, de uma abdominoplastia. Estes são alguns cuidados que devemos ter e que devemos também ter em nossa mente sempre que fazemos uma cirurgia deste género, quer no homem, quer na mulher. O resultado final deve ser sempre o mais próximo da expectativa que a pessoa deseja do resultado do contorno abdominal e, para isso, é essencial o seguimento correto dos cuidados de pós-operatório. A realização de massagem de drenagem linfática precocemente, ao fim de 4, 5 dias, se idealmente pode-se começar a fazer massagem de drenagem linfática para que o inchaço do edema desapareça mais rapidamente e as irregularidades do abdômen desapareçam também e não se formem, pelo contrário, a fibrose se reduza e haja uma maior rapidez da recuperação da forma que nós pretendemos. A utilização da compressão abdominal, das cintas, das faixas, são essenciais, de alguma forma reduzem a probabilidade do inchaço e permitem uma maior readaptação dos retalhos cutâneos, de forma que o contorno final seja o mais atraente possível e esteticamente mais agradável. Recomendamos que a não realização desta intervenção cirúrgica, nos casos em que não for possível, de alguma forma, no pós-operatório imediato, e evitar realizar esforços, exercício físico violento, de alguma forma, porque isso pode comprometer o resultado da intervenção cirúrgica, nomeadamente dos tratamentos da diastase, do afastamento dos músculos retos abdominais, e para tal convém estarmos reunidos todas as condições de forma que a cirurgia decorra da melhor forma. Por hoje é tudo. Temos aqui uma questão que nos foi colocada pelo Sr. David Santeiro, em que pergunta até quantos litros de gordura é que se pode retirar concomitantemente com a abdominoplastia. A questão relativamente a isso depende um pouco de quê? Do peso, depende do retalho abdominal que foi retirado e, por outro lado, do compromisso eventualmente que se possa ter a nível da vascularização do retalho. E por isso é muito difícil dizer exatamente quantos litros de gordura é que se pode retirar. Vai-me dizer que o retalho abdominal que for retirado for pequeno, então podemos aspirar maior volume de gordura se tiver boas condições a nível de espessura de retalho abdominal para manter a sua vascularização. Se for fumador, essa quantidade já é menor. Portanto, eu penso que o melhor, o mais correto será falar com o seu médico ou com o cirurgião que eventualmente já consultou, para ele tentar-lhe perceber, face ao seu caso em particular, qual será o que é que pode esperar em termos de resultado, não só a nível de contorno da parede abdominal, com a abdominoplastia, mas também com a associação da lipoaspiração concomitante no mesmo tempo operatório, ou então até se eventualmente é preferível diferir a lipoaspiração ou a lipomodulação corporal, se quiser, para um outro tempo posterior à realização da abdominoplastia. E pronto, por hoje é tudo. Espero que tenha sido útil, tenhamos respondido às vossas questões. Ficamos de qualquer modo disponíveis para qualquer dúvida que tenham e que possam colocar através dos nossos e-mails, que eu vou repetir, facia@facia.pt ou geral@facia.pt ou através das nossas redes sociais. Muito boa tarde.